nosso Deus, para Ele realizar. Obrigado. Podemos sentar. Foi lindo. Eu tinha que cantar um pouco. Estes dias as coisas não têm sido fáceis. Nós tivemos, nesses últimos 2 meses, a acompanhar a vida da mãe de uma irmã em Cristo, que acabou por falecer ontem. E aquela coisa, o coração humano, seja ele cristão como mundano, não vê com bons olhos a morte. A morte é daquelas coisas que, quando jovem, nós acompanhamos, choramos, mas a tendência é sempre achar que aquilo só acontece com pessoas distantes de ti, não é? Porque você é jovem, tem muita energia, muita adrenalina. Mas quando você perde uma mãe, um pai, uma pessoa próxima a ti, dá sempre aquele espaço de pensar e achar que as coisas não estão bem. Por que as pessoas que nós amamos morrem? Por que há morte no mundo? Por que há sofrimento? Isso é uma questão que os filósofos chamam de teodiceia. Acho que é isso. Teólogos, filósofos chamam isso de teodiceia. O sofrimento está na nossa pele e nós conhecemos o que é chorar, o que é sofrer. E nós não aceitamos, achamos que alguma coisa está errada. E eu quero aqui lembrar aos irmãos, eu vou, nessa nossa meditação, que é, qual é o título, qual é o tema hoje? A justiça? Justiça e esperança, não é? Eu vou usar muitas palavras ligadas aos temas que nós abordamos anteriormente, porque todos eles casam. Eu estou a falar esse barulho aí. Eu estou a dizer que a morte e o sofrimento nos incomodam, sobretudo quando chega na tua pele ou chega bem próximo, como perder a mãe ou o pai, ou o irmão, ou o amigo, ou o marido, ou a esposa. E nós não aceitamos a morte como sendo algo positivo. Sabemos que não temos como escapar dela, humanamente falando. E veja que a mensagem do Evangelho vai jogar com essa imagem da morte. A morte está associada ao pecado, não é? Quando Adão e Eva estavam lá no jardim, no alvo, voltamos no alvo, as coisas estavam bem. Quando pecaram, foram expulsos do alvo, as coisas ficaram mal. E desde então, o mundo não apresenta o ideal. Nós não vivemos no melhor lugar que nós podemos viver. A dor e o sofrimento estão sempre a nos perseguir. Você vai descobrir que, puxa, a tia fulana foi ao hospital, tinha uma dor de cabeça, depois descobriram que tinha cancro. A nossa tia, 2 meses atrás, sentia-se mal, porque não era uma dor nas costas, desculpem. Depois não, uma inflamação, e depois já não está conosco. E você tem que ouvir, né, no rosto da sua irmã em Cristo, as lágrimas e aquela dor de perder a mãe, que ainda é jovem, que ainda foi jovem. E a pessoa ficar assim, vou falar o quê? Vou consolar com que palavras?
Tudo isso que acontece de errado no mundo chama pela justiça de Deus. A justiça de Deus vai ser o quê? Vai ser Deus, na verdade, a vir dar solução ao problema da humanidade que perdeu o alvo. Justiça de Deus é nada mais do que Deus levar as coisas ao lugar certo. Porque todos nós sabemos que alguma coisa anda errada no mundo. Todos nós. Você abre o televisor e você vai ouvir notícias devastadoras, coisas perversas, coisas tristes todos os dias. Vamos testemunhar coisas tristes e vamos parar e dizer assim: que mundo é este? Quando é que isso vai acabar? E isso vai acabar quando Deus justificar tudo. Eu, quando estou a usar o termo justificar, para alguns fica assim, mas justiça, justificar. Vamos abrir o livro de Atos. Atos 17. Vamos ler de 22 a 32. Esse trecho é aquela história do Paulo em Atenas, numa cidade cheia de filósofos e de pessoas curiosas em querer saber alguma coisa nova. Mas não somente isso, uma cidade de pessoas pagãs, idólatras. Nós lemos: estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: o Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Paulo, naturalmente, que está a dar uma chapada contra a idolatria. Ele continua: e de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. E vêm os 3 versículos fundamentais da nossa conversa hoje. Sendo nós, pois, geração de Deus, criação de Deus, em outras palavras, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Paulo está a dizer: nós não podemos confundir Deus com os ídolos. Verso 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Versículo 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Versículo 32. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. O apóstolo Paulo aqui, família, está a dizer assim: Deus é o nosso Criador e nós não podemos lhe confundir com os ídolos. E Deus tem planeado um dia em que há de julgar o mundo. E Ele vai fazer esse julgamento através do seu Filho que Ele ressuscitou. Esse julgar o mundo
Esse apontar do apóstolo Paulo é a nossa esperança. Nós falamos muito da ressurreição dos mortos. Mas essa ressurreição dos mortos é inseparável da justificação do mundo, da justiça de Deus e do juízo de cada um de nós, segundo as nossas obras. Em outras palavras, o mundo não está bem e Deus sabe que as coisas não estão bem. Deus sabe que perdemos as nossas mães, os nossos pais. Deus sabe que há pedófilos a violar crianças, que há corruptos a desgovernar países. Deus sabe que há juízes falsos que não cumprem com a lei, até que os próprios homens a decidiram. Deus sabe do sofrimento que há no mundo. Por quê? O sofrimento não é nada estranho da nossa pele. Nós vemos todos os dias isso. E o sofrimento está ligado ao pecado, não é? Até porque foi por causa do pecado que o homem foi expulso do jardim. E o mundo ficou esse caos de tanto sofrimento, de tanta situação. Mas Paulo está a dizer que em Jesus Deus há de julgar o mundo. E esse julgamento vai ser com justiça. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Acredito que a maioria aqui dos irmãos usam a Microsoft Word, não é? Para escrever textos no computador. E existe como é que eu vou dizer? Nós por vezes somos chamados a justificar o texto. Não é isso? O texto justificado tem uma posição justa. O texto não justificado também tem a sua própria característica. Justificar é voltar a coisa ao lugar certo. É por essa razão que eu usei a linguagem do alvo. Justificar é voltar ao ponto do alvo. É bater certo. Tudo que está no mundo de errado pede a justificação de Deus. Ou a justiça de Deus. Salmos 40, do versículo 9 a 10, o salmista vai dizer assim: preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Quando nós olhamos para o conceito de justiça no Velho Testamento, esse conceito não é somente na perspectiva da lei, no sentido que o fulano cometeu uma injustiça e vai ser encarcerado. O conceito de justiça para a visão bíblica vai incluir, sobretudo, a fidelidade de Deus. Em outras palavras, o agir de Deus segundo o seu caráter, metendo as coisas no seu lugar certo, por aquilo que Ele é a justiça de Deus. E é daí onde vai naturalmente surgir a necessidade de castigar o injusto, porque o seu comportamento contraria o alvo, que é Deus. Não sei se até aí estamos juntos usando essa linguagem de alvo. Então, a justiça de Deus é a fidelidade de Deus ao seu caráter e à sua palavra. O que Deus falou, Deus vai cumprir. Vejam as palavras que nós acabamos de ler do apóstolo Paulo. Ele diz que tudo que está a acontecer e que aconteceu são coisas que Deus predisse. Então, aquilo que Deus disse que iria acontecer, aconteceu. E isso é justiça de Deus. Ele não falha naquilo que Ele promete. Ele não falha no sentido de que criou este mundo e ainda que o pecado entrou e corrompeu-nos, Deus disse que ia justificar o mundo. E essa justificação é através de quem? Jesus. É Jesus que nos endireita. É Jesus que nos volta ao alvo. É Jesus que nos volta ao jardim do Éden. Só em Jesus. Fora de Jesus não há justificação.
No livro de Romanos 8, eu não vou ler a passagem, o apóstolo Paulo vai dizer que toda a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Como somos feitos filhos de Deus? Como? Crendo em Jesus. Então a criação geme, há sofrimento na criação, há dor na criação. E essa dor e essa confusão aguarda o momento da manifestação dos filhos de Deus, que nos volta para a ressurreição. E é essa palavra ressurreição que os filósofos, os atenienses disseram: não nos fales disso, esqueça, sobre isso falaremos numa outra altura, porque fez confusão. E a ressurreição é um conceito que passa nos nossos lábios, né? Aquela coisa bonita, puxa, há esperança. Ainda que eu morra, há esperança. Ainda que o santo sofra, ainda que lhe cortem a cabeça como João Batista, há esperança. É essa a ideia principal que a ressurreição traz. E quem encarna isso é Jesus que ressuscitou. É esse o pensamento que nós encontramos. Em 1 João 3, de 6 a 10, vamos olhar para o conceito de justiça na sua perspectiva de efeito, né, do caráter de Deus em nós, pela obra do Espírito Santo, naturalmente. Ele vai dizer assim: todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica a justiça. Praticar a justiça, então, vai ser o quê? Vai ser revelar o caráter de Deus no nosso procedimento. Vai ser deixar fluir a forma de Deus em nós. E é pelo Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que produz em nós o fruto do caráter de Deus. O amor, a compaixão, a longanimidade, a fidelidade. Tudo isso emana do Espírito Santo. É esse procedimento em nós que é justiça. E é muito interessante que ele está a falar que todo aquele, deixa-me só ler, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E a pergunta é: você e eu praticamos a justiça? Ou você e eu acreditamos que não podemos viver justos? Qual é a tua percepção do teu viver? És praticante da justiça ou és praticante da injustiça? Ou a tua vida revela o caráter do outro pai? Eu disse que só há dois pais espirituais, não é? Não foi isso que eu disse? Deus e o diabo. Jesus disse àqueles hipócritas: vós sois como vosso pai, o diabo. E aí voltamos na mensagem sobre santidade. Aqui ele está a dizer: se nós praticamos a justiça, somos justos tal como ele é. Ele quem? Jesus. Aquele que pratica o pecado, aquele que vive em pecado, não está a dizer que não podes ter uma falha, não é isso. Está a dizer que a tua vida está determinada no pecado. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Aquele que vive em pecado é do diabo. Como é que você está a viver? Essa é uma pergunta para responder com Deus. Se você vive na prática do pecado, você é do diabo. Não sou eu que estou a falar isso, não é o irmão Norman. Eu estou a ler as palavras aqui das Escrituras. Ele diz: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, não vive na prática do pecado.
porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus, porque é filho de Deus. A mesma coisa que eu falei a última vez, só há dois pais espirituais. Ou és de Deus ou és do diabo. Simples assim. Versículo 10. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo, dois pais. Como é que nós sabemos? De acordo à forma como nós vivemos a nossa vida. Se vivemos na prática do pecado, o nosso pai é o diabo. Mas se nós vivemos a manifestar o caráter de Deus, se a nossa vida se conforma com a palavra, com as promessas, com os princípios de Deus, nós somos filhos de Deus. E é isso que nós precisamos buscar na nossa forma de viver. Desta forma sabemos que quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, porque Deus é justo. E também quem não ama o seu irmão. Naturalmente que o amor vai englobar, de alguma forma, vai ser como se o sinônimo do caráter de Deus, englobando as várias coisas que nós podemos pensar sobre Deus. E é aqui onde eu queria falar sobre a idolatria. Por que a idolatria? Porque exatamente lá onde nós vemos o ser humano se afastando do Criador e se aproximando da criação, é o homem trocar Deus por qualquer outra coisa. Estamos a falar dos pecados, assim podemos falar. Porque a idolatria vai se manifestar de várias formas, com vários nomes, mas idolatria é sempre aquele pecado abominável aos olhos de Deus. E nós provavelmente vamos dizer assim: olha, bem, eu não tenho nenhuma estátua em minha casa onde eu me curvo, eu não faço parte de uma seita qualquer que tenha alguma coisa estranha. Mas vamos lá falar um pouquinho sobre a idolatria, usando mesmo o nosso alvo, que é o nosso Senhor Jesus. Mateus 6, de 22 a 24. O nosso Senhor está a falar aos discípulos, está aí, ela enquadra-se naquela parte onde o Senhor está a trazer o que nós chamamos do Sermão do Monte. Ele diz: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Aqui onde nós temos bons, na verdade, é único. Se os seus olhos forem únicos no sentido de ter somente um objetivo. Se os seus olhos forem únicos, assim podemos falar, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, confuso, dúbio, dividido, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores. Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Na maioria das traduções vem mamon. Vejam que Jesus apresentou aqui Deus de um lado e o dinheiro do outro. E Jesus está a chamar o dinheiro de senhora. Senhora. Que ele é aquele que luta pela nossa fidelidade. E meus irmãos, nós falamos inicialmente sobre santidade, falamos sobre a necessidade de pregar como algo urgente, falamos mais de que? Qual foi outro tema? Alguém se lembra? O equilíbrio. Se nós somos desequilibrados, se nós não nos preocupamos em ter uma vida centrada em Deus, em santidade, tipicamente é por causa das nossas ambições.
Se a nossa prioridade não é o reino de Deus, é porque temos ambições materiais. É por essa razão que o Senhor Jesus está a falar aos discípulos: cuidado, não sirvam o dinheiro. E o dinheiro tem uma estátua. Conhecemos a estátua do dinheiro? A Santa Kwanza, não sei se vamos chamar assim. Santo dólar. Conhecemos esse santo? Conhecemos essa estátua? Alguém conhece essa estátua? Não, mas é um ídolo. É um ídolo do fundo e muito poderoso e que move o mundo onde nós nos encontramos. E se nós pararmos e formos mesmo honestos conosco, vamos ver que boa parte das nossas ambições estão centradas no dinheiro, no material, naquilo que é passageiro. É assim que nós temos pegado na palavra de Deus e delegado ao segundo plano por causa do dinheiro. Não, eu vou me dedicar, eu vou me sacrificar. No final do meu sacrifício eu quero ter um carro bonito, uma casa bonita, Enfim, nós temos essas várias ambições que no final do dia voltam-nos ao dinheiro. E a questão mesmo é o que nós já falamos. Se delegamos a palavra ao segundo plano e o dinheiro é o primeiro plano, somos idólatras. Simples assim. Vários outros ídolos, né? No nosso tempo, o entretenimento é o ídolo de muita gente. Entretenimento. A fama pode ser o teu ídolo. O sexo pode ser o seu ídolo. A nossa cobiça pode ser o nosso ídolo. E como é que nós sabemos que temos um ídolo? Quando aquela coisa nos domina e Deus está abaixo daquilo na nossa vida. Então devemos nos perguntar quais são os ídolos na nossa vida. Porque se tivermos esses vários ídolos, a palavra, o apóstolo Paulo pregou lá, naquele grupo, no Areópago, eles dizer assim: olha, aquele Deus desconhecido é que eu vim vos pregar. É do mesmo jeito que o Deus verdadeiro estará em relação à vida daquele que tem o ídolo. Por mais que você fale de Jesus, Jesus para ti é um Deus desconhecido. Por mais que você fale da palavra de Deus, mas se você tem um ídolo, estás a falar sobre a palavra de um Deus desconhecido. E essa é a coisa mais triste que pode acontecer na nossa vida. Adorarmos um Deus desconhecido. Porque a vida eterna é o quê? Segundo João 17. A vida eterna é conhecer a Deus. A vida eterna é conhecer a Deus. E a vida eterna é essa mensagem de esperança que nós temos, de que por mais que este mundo esteja corrupto como está, um dia o Senhor vai ressuscitar os santos, um dia o Senhor vai julgar a todos, e os injustos vão ter a sua paga, e os justos também vão ter a sua paga, na ressurreição final. Em Apocalipse 6, 9 a 10, nós vamos ler: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Aquelas pessoas que tinham na sua vida como prioridade viver a boa nova, pregar o evangelho, investir a alma ao reino de Deus. Ele está a dizer que viu a alma destes debaixo do altar. E vejam o que é que estas almas clamavam. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o sangue nosso, o nosso sangue, o sangue dos mártires, o sangue dos santos? Lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, quando Caim vai matar o seu irmão, o Senhor vai dizer assim: eu ouço a voz do sangue do teu irmão clamando por mim. Está a clamar o quê? Justiça. Será que você consegue ouvir o clamor do testemunho daqueles homens que viveram para Deus, clamando a Deus que faça justiça, enquanto você vive em injustiça?
Conseguimos imaginar o sangue de João Batista a dizer assim: Senhor, julga o meu sangue, não poupe os líderes, os governadores, os presidentes, os ditadores. Conseguimos pensar nisso? O sangue dos justos, vários justos em várias partes do mundo, clama pela justiça de Deus. O sofrimento dos santos clama pela justiça de Deus. Será que Deus não vai lhes ouvir? Vai ou não vai? É para nós nos perguntarmos, porque aqui ele está a dizer assim: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Se a nossa vida é de injustiça, somos participantes daqueles que este sangue está a clamar que sejam punidos. Precisamos entender isso. Não é pensar que eu estou a viver só por viver. Não, se estás a viver em injustiça, o sangue do justo clama a Deus que faça justiça contra os injustos. Colossenses 3, de 23 a 25. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E é Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça. E não haverá exceção para ninguém. Não haverá exceção para ninguém. Se vivermos em justiça, não vamos ser poupados. É isso que Paulo está a falar. Apocalipse 22, 11 a 15. Continue o injusto a praticar a injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar a justiça. E continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com as suas obras. Então nós estamos a olhar para a justiça de Deus. Estamos a olhar para a esperança dos santos, elas convergem no mesmo ponto. Deus vai julgar. Os santos aguardam esse dia para festejar. Os injustos aguardam este dia ou não aguardam, mas esse dia virá para chorar. Felizes, diz ele, no versículo 14, felizes os que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida, no jardim do Éden. Como nós falamos, olha para o jardim como alvo, o ponto central, lá a vida e o conhecimento é lá. Felizes os que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, não pela janela, é impossível. Fora ficarão os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Quando ele diz, fora ficarão os cães, lembram-se do alvo, falamos das coisas na periferia, é tudo aquilo que nos faz desumanos. No alvo está a verdadeira humanidade que é Jesus. Fora do alvo estão os monstros, os bichos. Por isso é que os cães não herdarão o reino dos céus. Na verdade, aqui os cães também nos faz voltar a um conceito do Velho Testamento, onde os prostitutos, sobretudo cultuais, eram chamados de cães. E isso fica muito difícil não nos levar a pensar no comportamento que está a ser propagado pelo mundo, sobretudo ocidental, onde homem casa com homem, mulher casa com mulher e vice-versa. Em 1 Coríntios 15, de 12 a 22, encontramos as palavras de Paulo sobre a nossa esperança, sobre a ressurreição, que é a solução dos problemas deste mundo, que é Deus a justificar os justos,
que é Deus a corrigir tudo aquilo que está mal, que é Deus a tirar as lágrimas dos olhos dos santos. Ele vai dizer: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Esse conceito acaba sempre deixando os homens inquietos. A ressurreição tem muita coisa lá. Ele diz: se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. É para dizer que a nossa esperança está na ressurreição de Cristo. Quando Cristo ressuscitou, Ele está em outras palavras, está a assinar o decreto da ressurreição para todos os santos. Cristo é o exemplo. Ele ressuscitou, então se eu seguir o caminho de Cristo, também vou ressuscitar. Por isso é que ele está a dizer: se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Em outras palavras, a urgência da pregação do Evangelho depende da ressurreição de Cristo. Porque Cristo ressuscitou, é urgente pregar o Evangelho. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. É para ver a dimensão da ressurreição. A ressurreição vai encarnar toda a vontade de Deus de corrigir, de justificar a criação, de voltar a pôr as coisas no lugar certo, de tirar o homem, de tirar Adão e Eva de lá fora na confusão e lhes voltar para o jardim. Ele diz: mais que isso, seremos considerados falsos testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. Ele continua a falar que a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa esperança. Não somente o fundamento da nossa esperança, mas a manifestação da justiça de Deus. Nós continuamos. Neste caso, se Cristo não ressuscitou, não, desculpem, eu saltei aqui os versículos 16. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. A ressurreição de Cristo tem o poder que nos limpa do nosso pecado. É o sangue que o nosso Senhor derramou na cruz, que nos lava dos nossos pecados. É a sua ressurreição que fez que o Espírito Santo descesse sobre a igreja. E quando o Espírito Santo desce em nós, nós somos filhos de Deus, lavados, aceites por Deus. E a nossa vida do passado ficou para trás. Enquanto nós não temos esse Espírito habitando em nós, ainda estamos no pecado. E esse Espírito só veio pela ressurreição de Jesus. Ele continua: neste caso também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Não há esperança sem a ressurreição. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Se é somente nessa vida que nós temos esperança em Cristo, então na humanidade nós somos as pessoas mais miseráveis. E ali volta aquele quesito: qual é o legado que você quer deixar? Porque Deus está a olhar para a humanidade. E aquele dia em que em Cristo vai julgar a humanidade, cada um de nós seremos julgados segundo a nossa vida, segundo o nosso legado, segundo as nossas obras. Ele diz: mas de fato, graças a Deus, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, Jardim do Éden, a expulsão,
Ele diz: também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, o voltar para o jardim. A expulsão, Adão, o voltar, Jesus. Pois, da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Então, a justiça de Deus em Cristo é apresentada como um fato. Cristo ressuscitou, portanto a justiça será feita. Na verdade, já começou a ser feita quando Cristo ressuscitou. E todos os santos que dormiram e que hão de dormir podem ter essa certeza em seus corações. Cristo ressuscitou, eu segui o caminho de Cristo, também vou ser ressuscitado. Mas só aqueles que viveram na justiça. Essa esperança é para aqueles que viveram na justiça. A justiça de Deus, a fidelidade à palavra de Deus, a entrega da nossa vida. Há uma questão, meus irmãos, que resume a Bíblia. A Bíblia toda nos faz uma pergunta: você é fiel a qual Deus? Você é fiel a qual Deus? E nós precisamos nos perguntar se a nossa vida mostra a nossa fidelidade em relação a quem? 1 Coríntios 15, de 26 a 28. Vamos já bem no fim, não se preocupem. Os que passaram pelo enduro e estão a sentir o corpo meio dorido. Ele vai dizer assim: o último inimigo a ser destruído é a morte. Nós começamos a falar da morte e estamos a terminar falando da morte. Porque a morte resume muito bem tanto o pecado como o sofrimento que há no mundo. Tivemos 2 anos atrás, Covid. É uma situação terrível, o medo que as pessoas tinham, né, de pegar o vírus, alguns, e toda a gente mascarada, toda a gente em casa, fechada, grande medo. Medo de quê? De morrer. Medo de morrer. Esse é um medo que identifica o ser humano, a morte. A morte está sempre ali. E ela resume o sofrimento. Ela resume a dor da humanidade. Os terremotos, os desastres que nós chamamos de naturais. Existem, estão aí. E nós sabemos que existem. E nós conseguimos perceber que somos pequenos, minúsculos. E em qualquer momento, o irmão Norman que estava aqui, poderá deixar de estar aqui no mundo dos vivos. Em qualquer momento, aquele meu irmão que eu amei durante muito tempo, de repente vão ligar para mim e vão dizer assim: olha, o fulano teve uma dor de cabeça, caiu e morreu. Mas é como? O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Agora vejam aqui o versículo final. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. E aqui vem a chave da nossa meditação. A fim de que Deus seja tudo em todos. Este é o culminar da justiça e da esperança. A esperança dos santos culmina aí, quando Deus será tudo em todos. Isso é uma forma de dizer assim: quando tudo estiver no alvo, quando tudo estiver equilibrado na santidade, no amor, na longanimidade, no perdão, na misericórdia, na alegria, em Cristo Jesus. É lá o alvo que o Evangelho nos está a levar. Então, meu irmão, falar de justiça, falar de esperança, tem 2 lados. Tem o lado do santo e do justo, que tem toda a razão de esperar um final glorioso. Mas também tem o lado daqueles que estão a viver em justiça, que tem toda a razão
para esperar ser lançado no lago de fogo. Então precisamos parar e pensar. Estiveram aqui durante esses vários dias, ouviram várias mensagens e todas elas, acredito, nos apontaram sempre para Jesus. O que é que você vai fazer com Jesus? Será que no próximo ano voltarás a estar num acampamento, voltarás a ouvir palavras sobre Cristo, mensagens sobre Cristo e voltarás a viver na injustiça? É uma questão que precisamos nos perguntar. Como é que está a nossa vida? Estamos mesmo no caminho da justiça? Ou não? É só porque, pronto, eu sou de uma denominação, eu aprendi assim. Mas a questão é a vida, as obras. Como o nosso coração está diante de Deus? Quem nós servimos de verdade? Vamos abraçar a Deus de verdade? Vamos ter o Evangelho como prioridade? Vamos ser santos, tal como Deus é santo? Vamos buscar viver uma vida equilibrada em Cristo, no conhecimento de Cristo, na vida que só Cristo dá? Essa é uma pergunta que cada um de nós deve fazer. Que Deus nos abençoe.